povo, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Andressa e no vídeo de hoje eu trouxe uma proposta para vocês de um vídeo que eu adoro assistir, particularmente eu adoro assistir, que é um vídeo onde as pessoas se maquiam e conversam sobre algum assunto, ou então fazem artes, como o Duncan, que é um youtuber que eu adoro assistir, ou então fazem, sei lá, lavam a louça, fazem qualquer coisa, atividade que eles gostam de fazer, e batem um papo com vocês aqui no YouTube. E hoje eu vim conversar com vocês enquanto eu pinto em aquarela, que é uma coisa que eu tenho tentado aprender através do YouTube, de uns tutoriais, porque eu adoro pintar, eu adoro desenhar. Bom, eu já tenho aqui todas as coisas, já tenho aqui o papelzinho da aquarela, a minha tinta, gente, uma tinta barata que eu comprei no mercado só pra aprender mesmo, os meus pincéis, água, tudo, já tenho tudo aqui. O assunto que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje é um assunto que tem sido a pauta da minha vida nos últimos meses. Pra quem não sabe, eu sou brasileira, mas eu moro atualmente aqui em Portugal já há aproximadamente 4 anos. Já vou molhar aqui meu pincel. Mas, como eu ia dizendo, eu moro aqui em Portugal já há aproximadamente 4 anos e eu tenho algumas experiências, né? Na verdade, eu passei por algumas experiências aqui na minha vida que foram muito importantes pra mim, que me ensinaram coisas extremamente importantes. Eu acho que sempre é bom compartilhar esse tipo de experiência, de aprendizado. Eu acho que tem coisas que a gente aprende que a gente pode compartilhar e que pode ajudar na vida de outras pessoas também. E como imigrantes, a gente se pergunta, pelo menos eu me perguntava o tempo todo sobre o meu futuro, sobre as incertezas do meu futuro, sabe? Eu não tinha certeza, deixa eu já começar a pintar, né, gente, que eu tô aqui hablando e não tô nem falando. O desenho vai ser surpresa no final, vocês vão ver aí o que vai sair. Eu tenho aqui na minha frente um exemplo, tá, gente? Eu não sei desenhar nada de cabeça, eu olho tudo. E como imigrante, acho que não só eu, mas muitos imigrantes que talvez estejam vendo esse vídeo devem ter passado por esse tipo de situação, sabe? Ou de sentimento, melhor dizendo. Esses sentimentos de incerteza, onde a gente não sabe o que vai ser da nossa vida amanhã. A gente não sabe se amanhã a gente não vai ter mais uma casa para morar, nenhum emprego. E aquele medo da gente ter deixado o nosso país, né? Deixa eu pegar esse negócio aqui que é mais fácil. Aquele medo da gente ter deixado o nosso país e... Eu, pelo menos, na minha vida pessoal, eu tive muito medo por ser imigrante, de não conseguir cursar uma faculdade, sabe? De não conseguir alcançar os meus sonhos que eu sempre tive no Brasil. Porque ter vindo para Portugal foi uma coisa que foi muito repentina na minha família. A gente nunca teve essa ideia de, eu vou para fora, quero morar em Portugal. Não, a minha vida eu lembro até hoje... Eu no fundamental pensando, eu vou sair daqui, quero estudar numa universidade, quero fazer um determinado curso e é isso que vai ser a minha vida, sabe? Quero morar aqui no Brasil e tudo mais. Pensava, né, ir pra fora, mas é aquela coisa de criança. Só que quando eu cheguei aqui em Portugal, as coisas, todo imigrante sabe que as coisas não são aquela realidade que a gente às vezes vê no YouTube, né? Aquela perfeição, de que todas as coisas são realmente extremamente acessíveis, é tudo muito barato, que todo mundo aqui é muito educado e que o sofrimento não é tão grande como no Brasil, aquela história toda. E aí, quando a gente chega aqui, a gente vê que a realidade não é bem essa. Então, eu passei por momentos, assim, muito grandes de desesperança, que me deixaram, assim, pra baixo durante muitos e muitos meses, sabe? Olha, quer saber? Não quero mais estudar, nada tá dando certo, vai dar tudo errado. E todos esses sentimentos, eles se intensificaram quando eu comecei a passar pelos problemas de legalização aqui em Portugal. Porque, para vocês que estão de fora, né, que não estão aqui em Portugal, talvez vocês não saibam, ou talvez tenham ouvido falar, que se legalizar aqui em Portugal é mais fácil do que em outros países, só que tem sido extremamente demorado, sabe? A gente chega aqui e demora anos, tipo 2, talvez 3 anos para você se legalizar, para você ter o seu título de residência, né, que é o documento que te legaliza aqui em Portugal. E eu, apesar de já ter tido esse documento quando eu era estudante, esse documento foi me tirado quando eu me formei, né, eu já não tinha mais essa residência. E eu tinha esperança de continuar estudando aqui em Portugal, de avançar para a licenciatura, que é o bacharel, só que por eu não ter a bendita residência, toda a minha vida na minha cabeça tava travada, sabe? Quem é jovem, acho que principalmente passa por esse tipo de situação, que é, se eu não me formar até os 30, ou realizar determinados sonhos até os 30, esquece. Vai dar tudo errado. E o que aconteceu, gente? Por que eu já tô aqui nesse vídeo e tô feliz assim, né? Bom, pra quem não sabe, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a minha religião desde que eu tenho 8 anos. E ela é extremamente importante para mim na minha vida. É de lá, né, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, que eu tiro muitas, na verdade que eu tiro todas as minhas esperanças.
é do Evangelho de Jesus Cristo e é do Salvador Jesus Cristo que eu tiro as minhas esperanças e as resoluções para os meus problemas. E dessa vez não foi diferente. Eu acho que eu vou trocar de pincel. Esse aqui já tá muito grosso. Gente, eu vi um vídeo tutorial ensinando a fazer esse treco. E eu espero que dessa vez não dê errado, porque eu tentei fazer outra vez. Ficou horrível. Vou usar esse pincel mini, eu tenho 3 aqui. E na minha religião, né, a cada 6 meses, nós temos o privilégio de assistir à Conferência Geral, né, que é um momento muito importante onde nossos profetas, apóstolos e outros líderes gerais, porque nós acreditamos, né, em apóstolos e profetas vivos. Esse líder geral, né, em específico, que é o Elder W. Mark Bassett, eu anotei aqui o nome dele. Ele nos deu... Deixa eu continuar pintando, né, que eu só tô hablando aqui, não tô fazendo nada. Nesse discurso, o Elder, ele... É assim que a gente chama as pessoas, os líderes também, Elder, mas é só um título. E nesse discurso, esse líder geral, ele fala sobre a história que se encontra em João 11, né, na Bíblia, da ressurreição de Lázaro. E o que aconteceu nessa história? O Salvador, ele estava com seus discípulos em outra cidade, eu não me lembro agora qual. E o Salvador, então, ele recebeu a notícia de que Lázaro, né, que era um dos seus amigos, tinha morrido. E então o Salvador, ele imediatamente decidiu voltar, né, para a cidade, porque ele dizia que Lázaro não estava morto, Lázaro estava apenas dormindo. E assim que ele chegou na cidade, a primeira pessoa que ele foi ao encontro foi Marta, né? E extremamente triste, sabe, desconsolada, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o Salvador, ele vai e responde. Eu tenho aqui a escritura: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E depois foi ao encontro também Maria, que era a outra irmã. E o Salvador, né, as escrituras dizem que ele se encheu de íntima compaixão. Na Bíblia tem um versículo só, reservado só para dizer que Jesus chorou. Quando eu leio essa escritura, eu fico pensando no amor que o Salvador, ele tem por nós, sabe? Porque o Salvador, do mesmo jeito que ele amava Marta e Maria, ele ama cada um de nós, né? Ele nos conhece. E aqui nessa escritura nós podemos ver que o Salvador, ele sente as nossas dores, não importa quão grave elas sejam ou quão pequenas elas sejam, sabe? Mesmo que seja um choro de uma residência, porque você não tem um documento, seja porque o seu ente querido faleceu. E nesse momento, o Salvador, ele então pede para que elas levem ele até onde Lázaro está, né? Onde Lázaro está sepultado. E elas então levam ele até lá, mas dizem: Senhor, já faz 4 dias que ele morreu, né? Já cheira mal. E tem uma coisa interessante nesse discurso desse líder geral, que ele ensina que naquela época havia uma crença rabínica, né? Uma crença dos judeus, que o espírito, ele permanecia com o corpo até o 3º dia, porque eles acreditavam que até esse dia o corpo poderia ressuscitar, né? Então, a partir do 4º dia, o espírito já não ficava mais no corpo, perto do corpo, ele ia embora. Então, nesse 4º dia, já tinham perdido as esperanças, né? Porque já era o 4º dia, já não tinha mais nada o que se fazer, ele já realmente tinha morrido. Então, por que ir até lá, né? Por que tentar? Gente, dando uma pausa, só pra dizer que o desenho tá ficando legal, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando até agora. Conseguem ver? Tá ficando massa, hein? Ai, meu pai, ela é muito artista. Bom, e continuando a história. Quantas vezes a gente não passa por isso, né? Quantas vezes a gente não tem esse mesmo sentimento de que a gente está no 4º dia, de que já não há mais esperança, sabe? Que não tem mais o que tentar. E era exatamente assim que eu estava me sentindo, sabe? A residência não vai sair, até porque, gente, o que aconteceu? Esse ano, o CEF, ele vai ser encerrado. O CEF vai ser mudado e vai ser outro órgão que vai cuidar desse tipo de assunto. Então, eu realmente já não tinha mais esperança de que nada de bom poderia acontecer, que eu já realmente não ia conseguir a minha residência, porque já fazia 1 ano que eu tava esperando ela. Eu realmente estava no meu 4º dia, sabe? Era o 4º dia na minha vida. E o que aconteceu? Então, o Salvador foi lá, pediu para que as irmãs, não é, levassem ele até onde Lázaro estava enterrado, né? Estava sepultado. E quando o Salvador chegou lá, ele começou a orar, né? A Deus, né? Ao seu pai. E depois dessa oração, ele diz assim: pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E as escrituras ainda dizem:
e o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E ao ver esse milagre, né, esse grande milagre que o Salvador ele realizou, eu experienciei, é claro que não na mesma proporção, um milagre parecido. Porque na mesma semana que eu estava me sentindo completamente perdida, onde eu não queria nem mais orar, sabe? Eu não queria nem mais conversar com o Senhor. Eu tava tão triste, sabe? Tão ansiosa. Na mesma semana, a advogada que eu tinha pago, né, pra fazer as ligações lá no CEF pra mim, a advogada me mandou mensagem dizendo que a minha residência tinha saído, que eu tinha conseguido a minha entrevista com o CEF pra setembro, né, que era exatamente um mês depois. Foi agora dia 19 de setembro. E eu pude experienciar na minha vida, sentir que o Salvador, ele se importa. Que ele se importa com as minhas dores, com os meus problemas. E eu sei disso. E eu sei que ele também se importa com os problemas de vocês, sabe? Porque cada um de nós somos filhos amados de Deus. Ele nos ama individualmente. Do mesmo jeito que ele conhecia Maria, que ele conhecia Marta, conhecia o seu coração. E do mesmo jeito que ele chorou por elas, ele também faz por nós, sabe? Não importa quão pequena seja, quão pequeno seja esse problema, o Salvador, ele se importa e ele não vai nos deixar sozinhos. Com essa escritura, o que eu quero dizer? Que mesmo que seja o quarto dia para vocês, o Salvador, ele ainda virá. Mesmo que seja o dia onde você já não tem mais esperança, onde à sua volta todas as coisas... Deixa eu continuar pintando. Onde à sua volta todas as coisas dizem, desista. Já não há mais o que fazer. Não adianta mais tentar. Já é o quarto dia. Já não há mais o que fazer, né? Como Marta e Maria diziam, Senhor, não vá até lá. O Lázaro já morreu, esquece, já é o quarto dia. Ele já está cheirando mal. Não importa, gente. O Salvador, ele é o Deus das causas impossíveis. Não importa se é o quarto dia, o Salvador, ele vai chegar. Ele sempre chega. E ele sempre traz boas novas de alegria. Ele sempre traz os milagres, as soluções dos problemas, não importa quais eles sejam. E mesmo que ele não traga a solução completa do problema, bom, o Senhor, ele tem pensamentos mais altos que os nossos, né? A gente não consegue ver todas as coisas como o Senhor, ele vê, porque Deus e o Salvador Jesus Cristo, não é? Eles veem o passado, o presente e o futuro. Então, eles conseguem perceber coisas que a gente não vê. Eles conseguem ver coisas que, se a gente fizer, vai ser ruim pra nós, pra nossa família. Eu lembrei agora de uma escritura que eu queria ler pra vocês, que fica em Isaías 49:15, que fala assim: Porventura, pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que em ambas as palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Mesmo que as outras pessoas se esqueçam de nós, mesmo que a nossa própria mãe ou as pessoas que nos amam desistam da gente, mesmo que todas as coisas à nossa volta digam que vai dar tudo errado, quando tudo estiver dando errado, se lembre que o Salvador, ele não se esquece de cada um de nós. Ele não se esquece de você. Ele te tem gravado nas palmas das suas mãos. Ele que te criou, né? Ele que me criou. Ele criou cada um de nós. Ele nos conhece e ele nunca vai nos deixar sozinhos, sabe? Ele sempre chega, mesmo que seja o quarto dia. Porque ele mesmo ensinou, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E porque Deus, ele vê o futuro, ele vê todas as coisas, ele sabe as coisas que são para o nosso bem, ele sabe que as provações, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, sabe? São necessárias para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente saiba como ajudar as outras pessoas através dessas dificuldades que a gente passa, sabe? E então eu me lembrei agora de uma escritura que eu até deixei gravada para vocês aqui. É uma escritura que se encontra em Doutrina e Convênios, que é um livro sagrado da minha religião, onde conta a história onde Joseph Smith, ele estava passando por alguns problemas. Se não me engano, é que ele estava preso em uma cadeia e ele estava extremamente triste, né? E ele exclamou assim: ó Deus, onde estás? E onde está o pavilhão que cobre o teu esconderijo? Até quando a tua mão será retida e teu olho, sim, o teu olho puro, contemplará dos eternos céus os agravos contra teu povo e contra teus servos, e teu ouvido será penetrado por seus lamentos. E o Senhor, ele responde, né? Ele vem aqui embaixo, nos próximos versículos, e o Senhor, o próprio Deus, ele responde isso. No versículo 7 ele diz: meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais do que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto e triunfará sobre todos os seus inimigos.
O Salvador, ele sabe o que é melhor pra gente, e apesar das dificuldades, ele promete que ele estará lá, e que se a gente suportar bem, com paciência, né, tentando fazer o nosso melhor pra tirar alguma coisa boa daquelas situações, ele promete que aquelas coisas, elas nos voltarão pro nosso bem, sabe? Que a gente vai aprender alguma coisa, que a gente vai tirar alguma coisa boa daquilo. As provações e dificuldades são para o nosso bem, não importa quão grave elas sejam, Deus, ele promete que um dia ele vai resolver essa situação, que ele vai te ajudar, sabe? Mesmo que a morte chegue, o Salvador, ele vai te recompensar, sabe? Na segunda vinda, todas as coisas vão ficar bem, ele promete isso. Que todas as injustiças e os problemas que a gente vive nessa terra, eles serão justificados, eles serão resolvidos. O Salvador, ele promete que nós receberemos justiça, sabe? De todas as dores que a gente passar aqui. Gente, eu tô quase acabando as pétalas, né? Vocês já viram aí que é uma florzinha. Só que eu tenho que esperar... A aquarela é muito engraçada, porque eu tenho que ficar esperando algumas... Porque você tem que pintar em camadas, né? E aí você tem que ficar esperando algumas partes secarem pra você voltar e passar a tinta por cima. Mas eu acho que tá ficando massa, hein? Eu acho que eu vou até colocar num quadro aqui em cima. Se você quiser saber como é que eu fiz essa decoração toda aqui no meu quarto, porque eu tô no meu quarto, que é o lugar melhor pra fazer vídeo nessa casa. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, gente. Eu faço a decoração completa no meu quarto era todo branco, não tinha nada, mas agora tá tudo decorado, com plantas e tudo. Não repara nessa planta que a bicha tá queimada, porque eu queimei ela esses dias. Se você quiser ver mais desses vídeos aqui no canal de decoração e outros assuntos muito legais, já deixa o seu like aqui embaixo se você tá gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal, desses conteúdos cristãos, falando do Salvador, que é o melhor assunto que a gente pode tratar sempre. É sobre o Salvador Jesus Cristo, né, gente? Não há nada melhor do que falar sobre ele, sobre o nosso amado Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo pra eu saber. E outra coisa muito interessante que o Elder, ele fala nesse discurso, né, que é o líder geral que dá esse discurso pra gente, ele pondera sobre a importância da fé, para que o Senhor, ele realize os milagres na nossa vida. Então, no versículo 39, o Salvador Jesus Cristo, quando ele ia ressuscitar Lázaro, ele disse: tirai a pedra. Disse pra eles, né, pra multidão: tirai a pedra. E tendo dito isto, clamou com grande voz o Salvador: Lázaro, sai para fora. Disse pro Lázaro, sai para fora. E no versículo 44, ele ainda diz assim: e o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Então o Salvador, ele aqui dá 3 ordens, né? Tirai a pedra, sai para fora e desatai-o, deixai-o ir. São 3 ações que ele fala para outras pessoas fazerem, e não ele, porque ele iria realizar o maior dos milagres, que era ressuscitar Lázaro, né, que era dar vida a Lázaro novamente. O que o Salvador, ele ensina com isso, né, que o Elder, ele nos ajudou a perceber aqui? Ele ensina que a fé, como eu disse, ela é extremamente necessária para que o Salvador, ele realize milagres na nossa vida. Só que a fé sem obras é morta. Então, não basta você acreditar em Deus. A diferença entre a fé e a crença é que a fé, ela exige obras, ela exige que a gente haja, que a gente sirva, que a gente obedeça os mandamentos, né? É necessário que a gente faça a nossa parte para que o Salvador, ele possa fazer a dele. Então, quando o Salvador Jesus Cristo, nessa história, ele diz para Marta e Maria, para o povo que está ali fora, tirar a pedra, né? Diz pra eles: tiram a pedra. Depois fala pro próprio Lázaro, né? Pro próprio coitado que tava ali, né? Ressuscitando: sai para fora, né? Levanta e anda. O Salvador, ele poderia ter movido a pedra. O Salvador tem o poder para mover pedras, para mover montanhas. Ele poderia ter feito com que Lázaro subitamente aparecesse na frente de todo mundo, já em pé, né? Um passe de mágica. Ele poderia também ter feito isso. A outra coisa que ele diz é desatar e deixar-o ir, né? Ele poderia ter feito Lázaro aparecer sem nada, já perfeito, com a roupinha limpa, com uma túnica nova. Só que não. O Salvador, ele precisa que a gente faça a nossa parte, para que a gente exerça a fé, para que a gente trabalhe, para que a gente faça a nossa parte, para que os milagres, eles possam acontecer na nossa vida, né? Não são os milagres que promovem a fé na nossa vida, é a fé que promove os milagres. Primeiro eu faço a minha parte, primeiro eu acredito, eu trabalho, faço o máximo que eu posso, de acordo com a vontade do Senhor, e aí os milagres se seguirão para nos abençoar. Eu já presenciei várias vezes na minha vida milagres, assim, que eu precisaria de vários vídeos aqui no YouTube para detalhar quão perfeito o Pai Celestial já foi na minha vida, sabe? Quão perfeito e maravilhoso Deus foi na minha vida,
com milagres perfeitos na hora exata em que eu precisava, resolvendo problemas que eu já tinha desistido completamente, né? Como esse da minha residência, né? Que era uma coisa, óbvio, simples, mas que pra mim fez toda a diferença na minha vida e que me trouxe novamente alegria, mas para que eu me lembrasse que eu tenho que colocar a minha alegria, a minha fé e a minha esperança em Jesus Cristo e não nas minhas circunstâncias atuais. As escrituras, elas nos ensinam que a gente tem que esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é como você sentar numa sala e ficar lá aguardando o Senhor resolver os seus problemas, sabe? Que Ele chegue e resolva tudo aquilo que você precisa. Esperar no Senhor é esperar de esperança. Levantar, agir e esperar de que, à medida em que você obedece, à medida em que você faz a sua parte, Deus ele vai fazer a dele. E que ele vai chegar e vai resolver tudo que você espera dele, mesmo que seja o quarto dia, quando a esperança já tiver acabado, sabe? Esperar é agir enquanto Deus faz a parte dele. Eu já tô aqui acabando o meu desenho. Acabei, meu povo, mas antes de mostrar o resultado desse desenho, eu vou ler uma escritura que está relacionada aqui com esse desenho pra vocês entenderem o porquê que eu fiz essa flor. Vamos lá. Fica em Mateus 6 e diz assim: E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial sabe bem que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, meu povo, eu desenhei aqui um lírio. Espero que vocês tenham gostado. Ficou legal? Eu acho que ficou maneiro, hein? Pra quem desenhou a primeira vez um lírio. Eu quero biscoito. Vocês coloquem muitos biscoitos nos comentários dizendo que ficou massa. E eu encerro esse vídeo com essa escritura, para que vocês se lembrem que o Salvador, ele se importa com cada um de nós. E se lembra que se o Salvador alimenta as suas criações, se ele cuida de todas as coisas, quanto mais ele cuidará de nós que somos os seus filhos. Há sempre esperança, há sempre alegria no dia da manhã, nós sempre poderemos tentar de novo. O Salvador, ele nos ama e ele estará lá por nós sempre que a gente precisar. Então, se você gostou desse tipo de vídeo de hoje, conversando sobre o Salvador Jesus Cristo e sobre as bênçãos que ele nos traz em nossa vida, comenta aqui embaixo para saber que você gostou, se inscreve no canal e deixa um like para o YouTube entender que esse tipo de vídeo é relevante, tá bem? Eu espero você aqui no próximo vídeo. Um beijo e até mais!